Bom, rapaziada, vamos lá, né? Bora conversar um pouquinho aqui sobre o futebol do Clube do Remo, né? Mercado da bola, saída aí. A gente tem uma saída confirmada, né? Jogadores que não virão. E vamos conversar também um pouco sobre o time do Remo, né? O que esperar do Remo nesse clássico aí do domingo, o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Bom, primeiramente, sobre saídas, né? Marrone deve deixar o Clube do Remo e deve ser novo jogador do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense aí fez uma proposta para o Marrone gostou, né? Ele junto com o staff dele. No Clube do Remo não seria aproveitado, porque para você ver, ontem o treinador, né, o Pardo Osório, ele simplesmente improvisou um lateral na ponta. Ponta essa que o Marrone poderia jogar, por exemplo, né? Marrone poderia jogar ontem da ponta direita. E o Pardo Osório, ele simplesmente improvisou um lateral ali. Mas é porque o Cafu jogou Copa do Mundo improvisado na ponta direita, né? Porque o Zanetti jogou Copa do Mundo improvisado na ponta direita. Porque o Maicon jogou Copa do Mundo improvisado na ponta direita. O Daniel Alves jogou Copa do Mundo improvisado na ponta direita. Por isso. E aí, como esses jogadores jogaram Copa do Mundo improvisados na ponta direita, ele acha também que o João Lucas pode jogar improvisado na ponta direita. Então, são essas as justificativas do Pardal. Sobre o Marrone, rapaziada, é bem simples. O Marrone não ia ser aproveitado no Remo, não estava jogando. Também parece que não queria muito estar jogando por aqui. O Marrone ele tem esse histórico, né? O histórico do Marrone é assim. Todos os clubes por onde ele passou, o histórico dele é esse. Um jogador que aparenta não ter tanta vontade assim de querer jogar, de querer mostrar futebol, ele acaba perdendo espaço. No Clube do Remo não foi diferente, ele perdeu espaço e deve ser novo jogador do Atlético Goianiense. Boa sorte para ele lá no novo clube dele. Acho que não vai fazer falta, né? Até porque acho que nem isso em campo ele fazia. Bom, vamos lá agora falar sobre jogadores internacionais, né? Kurt Zouma foi anunciado por um time lá do Emirados Árabes. Não vai vir para o Clube do Remo, a gente já conversou sobre isso. E o Linga, hoje foi anunciado aí de que ele jogará no Corinthians, né? Corinthians, ele deve anunciar essa contratação, entrou em contato com o Linga. E aí, eu vou concordar muito com aqueles amantes de jogador e de diretoria que querem culpar a mídia, a imprensa, principalmente, né, os canais, sobre atrapalhar as negociações. Por exemplo, você não concorda comigo que um anúncio precipitado e precoce da negociação com o Linga, inclusive por uma página aí, tá? Se você for cobrar alguém, foi uma página que anunciou aí, tá? Se você quer o nome dela para ela cobrar, eu dou aqui o nome, não tem problema nenhum, tá? Futebol Ousadia, Arte Ousadia, se não me engano, a página. Uma página bem grande. Foi ela que anunciou que o Remo estava negociando com o Linga, tá? Isso, querendo ou não, eu acho que você vai concordar comigo, isso chamou a atenção de outros clubes, outros interessados na contratação do Linga. Por quê? Era um jogador que ninguém estava falando e que não é tão caro assim. Porque se o Remo entrou em contato com ele, ele não era um jogador impagável, né? Muito caro, impossível do Remo contratar. Se bem que o Remo tentou Michael nessa temporada, tentou Gabigol, né? Negociou, conversou com alguns jogadores. Com o Linga, o Remo estava negociando sim. O Remo entrou em contato, fez proposta, tudo. Mas o jogador achou melhor o Corinthians, né? Mesmo não sendo um clube que não está com um histórico recente de pagar em dia, mas ainda é o Corinthians. Ainda é um grande clube do futebol brasileiro. Ainda é São Paulo. Então, nisso aí eu posso até concordar com o Manuelzinho Ribeiro. O que eu não concordo é ele vir com discurso de vira-lata, né? Discurso de sofrência. Isso aí eu não concordo. Mas de fato, se o cara for optar por São Paulo e Belém, é óbvio que ele vai optar por São Paulo, né? Até porque o amigo dele tá lá. O Memphis está jogando no Corinthians. Então isso também facilita a chegada do Linga lá. Então, assim, é uma negociação que não aconteceu e eu acho que essa divulgação precipitada da negociação deu uma atrapalhada. Isso é inegável, tá? Acredito eu que essa negociação, esse anúncio precipitado dessa negociação
deu uma certa atrapalhada e aí o clube do Remo ficou muito para trás, né? Porque outros cresceram o olho e foram para cima. Nesse caso aí, eu concordo com vocês, né, com os amantes aí de jogador de diretoria que gostam de culpar a gente. Nesse caso, atrapalha. Agora, quando você vem me falar que a gente divulgar aqui antecipadamente a negociação com o João Pedro da vida atrapalha, aí, meu amigo, aí você está viajando. Você está viajando muito. Mas é isso, cada um pensa naquilo que imagina, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o time, né? Porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Hoje, o ambiente do rival pro clássico tá melhor do que o ambiente do Remo. Eu vou ter que explicar isso detalhadamente, porque é claro que vai ter comentário aqui distorcendo o que eu disse. Quando eu falo ambiente, eu não estou falando de situação financeira. Eu estou falando de momento, de você chegar num vestiário e tá um clima melhor. É disso que eu estou falando. Isso não envolve situação financeira. É óbvio que a situação financeira do Remo é muito melhor que a do rival. Não há dúvidas. O Remo deve ali uns 4, 5 milhões. O rival deve 70. E declararam recentemente aí uma recuperação judicial. Então a situação financeira deles não é boa, mas de vestiário a situação deles está melhor do que a nossa. Porque a nossa, houve ontem um treinador, né, que ninguém gosta desse treinador, né, cara? Só a diretoria. Esse treinador falou ontem, queimou um jogador, e isso de uma certa forma, meus amigos, não soa bem dentro do vestiário. Vai por mim, não soa bem. Geralmente o técnico perde o elenco. Porque os jogadores, eles são unidos. Principalmente quando é para derrubar técnico. Principalmente. Tá? Então, esse treinador, ele queimou esse jogador, que foi no caso o Sávio, né? E assim, eu tenho uma opinião sobre o Sávio, tá? Para mim, não deveria nem ter renovado com o Remo. Quando renovou com o Sávio virou uma opção para a Série A. Eu acho que o Remo, ele só diminuiu o nível do time dele. Porque o Sávio já veio da Série C. O Sávio não jogou bem a Série B. Ele fez 2, 3 partidas boas na Série B. Assim como o Pavani. A minha mesma opinião que eu tenho sobre o Sávio, eu tenho sobre o Pavani. A mesma. Tá? Não tenho nada contra os jogadores. Eu estou falando de nível do time. Você deixa o nível do time baixo quando você renova com esse tipo de jogador. E aí, para mim, o Remo não deveria nem ter renovado com o Sávio. Ponto. Principalmente depois do episódio lá em Florianópolis. Né? Mas renovou, ele ficou aí. Se fosse para resolver a situação entre ele e o técnico, era para resolver de maneira interna. Não da maneira como o técnico fez. E como o Sávio também fez. Porque não foi só o Osório que fez merda, falando, expondo a situação. O Sávio começou tudo. O Sávio foi na live do Abner lá, detonar o treinador. E o treinador ontem apenas respondeu, ó, Sávio não joga comigo porque ele é indisciplinado. Ponto. É um bom jogador, mas é indisciplinado. Eu não quero jogador disciplinado aqui. O treinador está no direito dele de falar. Assim como também o Sávio estava no direito de falar. E acho que os dois erraram. Porque esse tipo de situação você se resolve de maneira interna. Não falando para todo mundo. E aí você expõe um clima ruim no vestiário. E é sobre isso que eu estou falando. Talvez hoje a cobrança de resultados é maior no Remo do que no rival. Porque o rival, os jogadores do rival, né, a diretoria, talvez, não sei a torcida deles, mas a diretoria, os jogadores, sabem que estão numa situação muito inferior à do Remo, mas muito. Que eles podem ser campeão? Claro que podem ser campeão. O nome disso é futebol. Mas as probabilidades são maiores do Remo ser campeão. Principalmente pela disparidade técnica dos times. Mas mesmo assim, o clima hoje no rival está melhor do que o clima no Remo. E tudo isso é culpa da diretoria, que deveria ter demitido esse treinador há muito tempo e não fez. E eu falei, também tenho uma opinião sobre essa questão dele com o Sávio. Para mim, mandava embora os dois. Mandava o Sávio para ter ele como exemplo, né, para os demais jogadores. Ó, é o seguinte, o problema aqui se resolve aqui. Roupa suja se lava aqui dentro. Quem fizer isso é justa causa. E o técnico, porque é um técnico horroroso, é simples. Mas tá aí, o Sávio vai embora, deve ir para algum clube da Série B e o técnico continua aí, né? Continua aí
e vai treinar o Remo no Clássico. O que a gente pode fazer nesse caso? Apenas torcer, né? Torcer para que ele não invente, não faça merda, não fique inventando muita coisa, né? Porque pelo que eu vi na entrevista coletiva dele ontem, nas entrevistas que eu venho acompanhando, vai mudar quase nada. Vai continuar a mesma coisa, as mesmas invenções, jogadores jogando fora de posição, alguns, né? Eu não sei como está a situação do Kaique. E uma última informação. Hernandes e o Monte já estão treinando normalmente, tá? Poderão ser opção para o Clássico. O Hernandes até me deixa um pouco mais animado, porque eu sei que o Hernandes joga, né? O Hernandes pode ser uma opção pelo lado direito. Já o Monte, não sei. Faz alguma coisa para você aí de casa? O Monte tá treinando ou não? Não sei. Porque o cara não joga, né, gente? O cara não entra em campo. Quando joga, ele joga no time reserva. Ele não tem oportunidade no time principal. Então, mas vamos ver aí, né? E eu tenho uma outra preocupação também, tá? Amanhã a gente conversa muito mais sobre isso. Mas a minha preocupação é de botar time reserva, time misto nesse clássico. Para mim, tem que jogar o melhor que ele tiver aí, principalmente os melhores que jogaram contra o Internacional. Bueno, de Paula, Zé Ricardo, né, Aleph Manga, o próprio João Lucas, que está jogando bem na lateral direita. Eu acho que se ele botar um time titular certinho, com o Braico Frey na esquerda, né, uma dupla de zaga ali, pode ser o Thalisson e o Marlon, larga um pouco esse Léo Andrade de lado aí, bota o Thalisson e o Marlon na defesa, né, um meio de campo ali com Pico, o Zé Ricardo, Patrick de Paulo, como eu disse, né, pode ser o Bueno, você deixa o Hernandes para um segundo tempo, né, até porque o Hernandes está voltando de lesão. Se o Manga estiver muito cansado, bota o Jajá, e aí bota o João Pedro. Então centraliza o Manga e deixa o Jajá na ponta. Ele tem opções para fazer isso. O problema é ele querer botar a porcaria de um zagueiro na lateral. Aí isso me deixa puto. O problema é ele querer botar um volante na ponta. Isso me deixa puto demais. Puto mesmo. Se ele tem opções para fazer isso, ele pode fazer. Bom, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.